Sabe, irmãos, eu testifico de algo com Fabiana. Nós aprendemos a congregar. Nada e ninguém nunca roubou o congregar da minha família. Nossos filhos cresceram dormindo muitas vezes embaixo de banco de igreja, porque às vezes era 2 cultos, víamos por um culto, ficávamos para outro, porque eu morava muito longe das igrejas. Eu me lembro um dia que eu fui para um culto, quando havia nascido a Karen, e o pastor perguntou: cadê a Fabiana e a Karen? Eu falei: está muito frio, eles não vieram. No outro culto veio só eu e a Fabiana: cadê a Karen? E o pastor da época falou: a Fabiana, está muito frio, deixei em casa. Falou: então estamos com um problema, o seu filho está te impedindo de congregar. Vamos orar para Deus mandar embora ele dessa terra, porque se está te pedindo de congregar, não é bem isso na sua vida. Eu falei: não, pastor, por favor. Aí eu aprendi nunca mais faltar em culto, nem eu nem meus filhos. Meus filhos cresciam, Fabiana dava marmitinha lá fora, a água para não entrar com um copinho de água no templo, queria ir no banheiro, aprendeu a segurar a bexiguinha para ir no banheiro, horário de culto. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós criamos essa disciplina, essa cultura. Nenhum teve depressão, nenhum se desviou, nenhum foi para as drogas, nenhum se revoltou. E hoje temos a segurança que estão congregando, longe dos olhos dos pais, porque criou um hábito. Você trazer o seu filho quando ele não quer, eu te incentivo a trazer quando ele não quer, porque não tem emoção envolvida, está vindo pela fé. Aí você traz mesmo, que é que ele vai receber, e as coisas vão acontecer. Amém, irmãos? Então eu não creio filho revoltado, creio filhos com propósito, que estão congregando, servindo ao Senhor. Amém? Te incentivo você a não deixar a sua realidade celestial em casa. Traga a sua realidade celestial para a igreja, dentro do que é permitido para essa época, e que ele se congregue. Porque se você precisar enviar para qualquer parte do mundo, vai ter a certeza que vai procurar uma família Verbo da Vida para poder se congregar. Amém, irmãos? Está aí eles, a 1.800 quilômetros de distância da gente, estão congregando. Amém, irmãos? Eu não creio em família deixar filho em casa não, irmão. É do moído mesmo, é congregando mesmo, é passando junto, é pegando busão como pegava a gente. Eu não tinha carro não, eu saía daqui de Itaquera para o Belém, é de busão mesmo. Era 2 busão às vezes, mas estava lá congregando. Às vezes era tão tarde de evento, pastor, que tinha que chamar gente para buscar. Aquela cara de pau: ei, tem como me ajudar? E os irmãos: que é isso? Vamos te buscar. Ronaldo, mãe da Ivandra, meu Deus, aquele homem foi um pai para nós. Ele nos levava, nos buscava, deixava na porta da casa. Por quê? Nosso desejo de congregar. Amém? Tem esse desejo. E se você perceber que uma pessoa não está congregando, a Bíblia fala: exorta ele para que congregue, porque o dia do Senhor está próximo. Amém? Exorta para que congregue, exorta para que venha. Amém, irmãos? Amém? Dave Robertson é um grande pregador da fé norte-americano. Ele disse que na igreja que eles converteu, igreja de Catherine Kuhlman, eles converteram na Pensilvânia, tinha uma velhinha que anotava o nome dos irmãos que faltavam. E na semana ela ia na casa de um por um, batia palma. Diz que ela via, quando ele voltava no culto, era na casa dele: irmão Robertson, você está aí. E Deus me falou que você está. Daí quando ela falou que Deus falou que você está, ele tinha que sair, porque se Deus está envolvido, não tem mais nada. Por que você não foi para a igreja? Eu te esperei, não está aqui na minha agenda. É assim mesmo, irmão. Exorta os irmãos a se congregar. Isso é bênção. Amém, meus irmãos? Amém? Ufa, era só uma descarga de adrenalina aqui. Amém? Eu gosto muito daqueles, quando Jesus estava para entrar em Betânia, né? Quando Jesus caminhava e viu uma figueira de longe, e ele olhou, tinha toda a condição necessária para dar um bom fruto. Frondosa, majestosa, atrativa, mas quando chegou não encontrou nada. Então ele falou: ninguém coma mais de você nenhum fruto, não produza mais nada. A Bíblia faz uma observação, diz assim: e os discípulos escutaram, foram embora, retornaram da sua viagem. Um discípulo mais atrevido ousou antecipar a caravana, né, ministerial de Jesus. Viu, correu, voltou: mestre, a figueira que amaldiçoaste está seca, se secou. Ele: Pedro, tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Simples. Mas o que eu quero te dizer, irmãos? Quando Jesus falou a figueira, nada aconteceu. Nada passou. Continuou com as flores, com as folhas, continuou sendo puleiro de passarinho, tudo que tinha que ser aquela árvore. Mas eu aprendo algo.
Quando proferimos uma palavra em fé, ela começa a trabalhar primeiro nas partes que a gente não vê. E eu não sei para que você está crendo por esses dias, mas já tem uma palavra sustentando suas orações, aonde seus olhos e sua mente não pode alcançar. Em essa palavra você segura ela, agarra essa palavra e não solta, sustenta ela com ações de graças. É meu, está chegando, já aconteceu, eu recebo, não importa, como diz lá no Nordeste, o sangue pode dar na canela, eu continuo crendo, e as coisas vão acontecer, meu irmão. Amém. Oh, Deus é bom, Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. Então eu só tenho que agradecer ao nosso amado pastor Paulo, sua família, né? Meu Deus, seus ministros aqui, pessoas, olha, com a barba daquela ali, meu amigo, você vai longe, eu também. Dá para chegar nesse nível, né? Rapaz, coisa linda, viu? Então, obrigado a vocês, a igreja, cada um, por sempre nos receber com essa generosidade, esse amor, não é verdade? Isso é muito bom. O pastor falou uma frase que nós somos chamados para coisas grandes, e isso realmente é o tema que eu queria falar com vocês hoje. Nós fomos chamados para a grandeza, meu irmão. Foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para a grandeza. Eu com minha família, nós estamos convencidos que a maior descoberta que um cristão pode fazer nos dias de hoje é a identificação que ele tem com Deus e com Cristo. Quando você se identifica com Deus e com Cristo, as coisas ficam mais fáceis. Eu posso me lembrar, o primeiro homem, a Bíblia diz que no princípio a terra estava desordenada, a terra estava que nem minha geladeira. Quando eu fui para o campo missionário, estava branca e cheia de espaço. Assim estava a minha geladeira, só que a terra estava sem forma e vazia no princípio. Estava lá a terra, mas diz que o Espírito de Deus estava se movendo. De repente disse Deus, disse Deus de novo, disse Deus, e começou a acontecer cada coisa segundo as palavras que ele proferia. Mas, meu querido, quando se tratou de mim e de você, ele falou: peraí, esse aí eu mesmo quero fazer. Esse aí eu quero me reproduzir nele. Eu quero fazer ele com as minhas mãos, eu quero me ver nele. Meu Deus, diz que Deus desceu e ele fez o homem, e ele detalhou cada ponto, cada perspectiva, e ele criou aquele homem, ao ponto dele olhar e falar: eita, como minha criação é boa, meu Deus do céu, como minha criação é boa. Só que estava lá o boneco inanimado, ele falou: deixa eu colocar agora de mim nele. Então ele fez aquela expressão que nós aprendemos no rema, pleuros, né? Soprou sua própria vida, e aquele homem passou a ser alma vivente, carregando a vida do Criador nele. Então Deus vinha na viração do dia ter com aquele homem. Daí na viração do dia ele chegava lá e encontrava aquele homem: ei pai, olha, eu estava andando, de repente eu vi um bicho tão grande com um negócio aqui, e brotou uma palavra: elefante. E eu olhei para o outro lado e tinha um negocinho pulando nas árvores, e eu falei: macaco. E Deus fala: é exatamente o que eu faria, filho, é exatamente o nome que eu colocaria neles, porque você pensa exatamente como eu penso, você fala exatamente o que eu iria falar. É certo, se eu estou no caminho, Senhor, claro que está no caminho. No outro dia o Senhor desce na oração do dia: Senhor, puxa, eu vi um animal com uns pelos grandes, eu vi uma expressão tão forte, de repente simplesmente brotou do meu interior o nome leão. E eu falei: leão. Meu filho, cara, estou tão orgulhoso de você. Você falou o nome que eu daria para esse animal, porque eu me vejo exatamente em você, eu me identifico exatamente nas suas palavras, eu penso exatamente como você pensa. Mas teve aquele fatídico dia, né? Que ele desceu na viração do dia e começou a caminhar no local de costume, né? O local de adoração escolhido por Deus, aonde ele se encontrava com Adão para adorar a obra majestuosa de suas mãos, resultado de suas palavras. E naquela tarde fatídica ele não encontra Adão, e ele pergunta: Adão, onde você está? Eu sei, você sabe, que não se referia à posição geográfica. Ele estava falando: Adão, o que você fez com a vida que eu te dei?
Adão, o que você fez com a posição que eu te estabeleci? Adão, o que você fez com tudo aquilo que eu depositei em você? Adão, o que você fez comigo? Essa foi o sentimento de Deus naquele momento. Não se referia à posição geográfica. Então eu imagino, depois daquele breve diálogo que ele teve com Adão, e de repente eu imagino ele buscando aqueles texugos, o próprio Deus teceu uma roupa embebida de sangue, e pega aquela roupa, já não tem mais um manto de justiça sobre aquele homem, e ele coloca aquela roupa banhada de sangue, e aquela tarde cinza, Adão sai de mãos dadas com Eva do Éden. O caos estabelecido no mundo, o pecado havia golpeado a humanidade através do erro de um homem. E aquele homem sai, eu imagino o sangue daquele animal pingando no chão, escorrendo pelas pernas de Adão e Eva, e aquele sangue de animal pingando no chão, e as portas do jardim fechadas. E Deus tentou, em todas as alianças, levantar de novo um que pudesse redimir a humanidade do pecado praticado pelo primeiro homem. Ele tentou com cada profeta. Cada voz que se levantou no mundo foi uma tentativa de Deus de resgatar a humanidade. E um dia, numa conferência nos céus, retratado em Isaías capítulo 6, Deus começa a conversar. O Pai e o Filho, estamos aqui criando um quadro, ok? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E Deus fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós? De repente alguém fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Disse que Deus tirou a sua destra e enviou à terra. João 3,16 diz que Deus enviou Jesus ao mundo para não somente nascer, não somente morrer, não somente ressuscitar, para ser o representante legal que veio buscar e resgatar aquilo que se havia perdido. Então Jesus veio na plenitude dos tempos para pegar esse homem caído, esse homem degenerado, esse homem machucado pelo pecado, levando as mazelas da vida. Eu costumo dizer que um homem não pode sair, não pode correr uma estrada tão longe que ele não possa ver o princípio de onde ele saiu. Ele sempre tem que ter as vistas do local que ele saiu. E quando Jesus pega esse homem, ele fala assim: eu quero te colocar de novo no local da provisão. Eu quero te colocar de novo no local da abundância. Eu quero te colocar de novo para você reinar na terra, para você caminhar semelhante às pisadas do primeiro homem. Então nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então hoje nós estamos espiritualmente no Éden, local da provisão, aonde você fala acontece. Isaías chega a falar assim, que se quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ele fala isso para crente, não fala para quem não é crente não. O crente que quiser e o crente que ouvir a palavra, ele vai comer o melhor dessa terra. Foi para isso que Deus te chamou. Ele fala em Isaías 55, vem e compra. Sem dinheiro. Irmão, como vamos comprar sem dinheiro? É entendendo a natureza que nós temos hoje, aonde nós somos colocados e o que podemos possuir. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então quando Deus, ele olha para o homem aqui na terra, irmão, tendo essas atitudes de fé, meu irmão, ele fala: esse é o meu filho. Uau, ele acabou de falar exatamente o que eu pensava para que ele falasse. Puxa vida, esse é meu garoto. É aquela velha história, né, que eu sempre gosto de contar. E se você já ouviu 10 vezes aqui, vai ouvir mais 20 vezes, né? Aquele pai que tem o filho, aquele pai norte-americano, que o sonho dele é colocar no campo de futebol para jogar futebol americano. E você sabe que a indumentária daqueles jogadores é feroz, né? É algo violento, mas o pai tem um filhinho franzininho, pequenininho assim, né? Com o pezinho quebrado, que nem aquele, né? Andando, que não aguenta nem andar com aquela roupa. Mas o pai dá uma propina para o técnico, né? Ei, coloca meu filho, só um minutinho para fazer uma foto. Aí o pai começa, o time que ele conseguiu pagar uma propina para o técnico, e o filhinho dele lá no banco de reserva, o menorzinho de todos, ó, assim. Daí a primeira substituição: vai você.
Depois, vai você. Vai você. Daí o pai, vai você. Não tem mais ninguém, o menino. Vai, entra você agora. Daí quando aquele menininho está lá assim, não aguenta nem a roupa. Quando dá o primeiro pé na cancha, no estádio, o pai se levanta só ele sozinho no estádio. This is my little boy. This is my little boy. Esse é o meu menino. Esse é o meu garoto. Só ele gritando. Sabe de uma coisa, irmão? Quando você anda em fé, Deus faz a mesma coisa. Aí está o meu garoto. Esse é o meu filho. Eu preparei ele para... Ele está fazendo o que eu faço. Sabe por quê? Porque Deus queria reproduzir-se em nós. Ele queria falar através de nós. Ele queria se mover através de nós. Então nós temos que nos identificar com Ele, meu irmão. Aleluia, aleluia. O Éden, irmão, ele é exatamente o propósito da nossa prosperidade. Temos que nos mover com a mesma autoridade que o primeiro homem se movia. Nós fomos revestidos com o manto de justiça. Nós não temos mais o pecado nos condenando. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu nem quero saber, irmão. Confesse em oração diante de Deus. Vou te contar um segredo. No minuto que você confessou seu pecado, deixou, você está habilitado para se apresentar diante de Deus sem culpa, sem medo, sem complexo, como se o pecado nunca houvesse existido. Pastor, mas lá naquele lugar eu tinha que ficar 6 meses no banco. Meu irmão, não importa, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aceita essa visão da fé, aceita aquilo que estamos te falando, porque Deus hoje quer restaurar a sua dignidade. Ele quer te colocar em pé novamente. Ele está dizendo: você é o meu filho, eu não te rejeitei. Eu te chamei quando ninguém te via. Eu te escolhi quando ninguém te dava um tostão furado. Kelly Osborne, ele fala assim, que uma mulher ou um homem de vida fácil, ele não bate na porta de ninguém para buscar trabalho. São as pessoas que buscam eles para trabalho. Ele fala que são pessoas que têm sua própria dignidade. O que falta para eles? Alguém pregar o evangelho para falar o quanto eles são importantes. Taxamos, rotulamos, matamos com nossas línguas, mandamos ao inferno pessoas que nem sequer ouviram o evangelho. Deus quer restaurar a dignidade dessas pessoas. Meu Jesus, meu Deus, reconheça hoje que Deus nunca te planejou para o fracasso. Nunca estava no plano dele que um filho dele, que ele enviou Jesus para salvar, para resgatar, fosse criado para o fracasso. Você deu certo já, meu irmão. Você não vai dar certo, você deu certo. Ele te designou e disse: vai e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele te criou para o sucesso. Ele te criou para a vida e a abundância. João 10 diz assim, que ele nos deu vida, mas entenda, vida em abundância. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus não planejou ninguém para doença. Deus não planejou nenhum casal para o divórcio. Deus não planejou nenhum filho para as drogas. Deus não planejou nenhum país para a guerra. Deus planejou para a vitória. Mas, irmão, se identifique com Ele. Eu sou o que Ele é o que eu sou. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Por mais que você possa se sentir pequeno, um amigo meu andando de moto, ele mutilou o dedão do pé. Ele teve que fazer fisioterapia para voltar a andar, porque ele perdeu o equilíbrio do corpo por causa de um dedo. Por mais pequeno que você se sinta, você tem valor. Esquece os rótulos que te colocaram. Esquece. Eu aprendi uma coisa. Estamos tratando de trabalhar nisso, né? Eu e minha esposa. Perde seus direitos. Perca qualquer coisa, mas não perca sua paz.
Estamos trabalhando nisso. Mas o que estamos fazendo? Paulo disse, antes de tudo, esmurro o meu próprio corpo, reduzo a servidão, para que quando eu falar sobre isso com alguém, eu não me reprovo nem as próprias palavras. Estamos esmurrando o corpo, segurando a língua. Está até machucada a boca, tanto que segura. Sabe para quê, irmão? Para ter paz, para viver bem. Sabe, queridos, Deus não está zangado com ninguém. Deus não está triste com ninguém. Ainda que muitos possam dizer que Deus vai te pôr numa moinha, vai te levar para a prova, vai colocar essa doença com um propósito, vou te dizer uma coisa, que digam, que façam o que quiser, mas nós que somos da fé, nós cremos que Deus está feliz com todo ser humano. Deixa eu dizer algo para você. Deus é Deus das coisas visíveis que vemos e tocamos, e é Deus das coisas invisíveis. Então digo eu, Deus é capaz de criar algo que não existe, sabe para quê? Só para ver você sorrindo, só para te fazer feliz. Ele é capaz de dar uma ideia para qualquer pessoa, para criar algo magnífico, extraordinário, para que esse algo chegue às suas mãos e você fala, uau, era exatamente o que eu estava procurando. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele pagou, irmãos, um preço infinito para nos redimir e nos trazer novamente à posição original. Quem aqui está disponível a dar o seu filho por outra pessoa para pagar um pecado? Não, ninguém está disponível aqui não. Mas Ele fez isso. Ele fez. E diz mais ainda, por mim e por você. O capítulo da redenção diz assim: agradou a Ele fazer o filho dele enfermar naquela cruz. Agradou a Ele. Sabe por que agradou a Ele? Porque nele Ele via nós. Ele já via o pastor Paulo correndo, dançando no Espírito aqui. Ele via a Paula profetizando na igreja. Ele via aqui nosso irmão barbudo aqui, exortando aqui, com aquela autoridade profética a igreja. Ele via o João, a José, a Maria fluindo, correndo. Uau, ele via milagres acontecendo. Ele via por quê? Então ele falou, peraí, alguém tem que pagar o preço. E eu dou de mim mesmo, por aquilo que eu criei. Oh, aleluia. Você está comigo? Amém. Não existe, irmão, nenhuma condenação em nenhum ser humano. Não existe condenação. Jesus, a Bíblia fala que Ele não veio para condenar o mundo. Se você me provar o contrário, eu posso até pensar em acreditar em você, mas o Evangelho de Jesus Cristo não aponta que Ele veio condenar ninguém. João 3, no versículo 17, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, olha só, João 3,17, não para que o mundo fosse condenado por Ele. Não foi para isso que Ele enviou seu Filho, para condenar o mundo. Do contrário, para que o mundo fosse salvo por Ele. Isso inclui eu e você, raridade celestial. Isso inclui nossas vidas. Eu não creio, irmãos, em qualquer coisa que seja feita por meio de ameaças, por meio de pressões, por meio de condenações, colocar defeitos ou fazer pouco caso do ser humano. Ainda que às vezes a carne quer gritar, mas a gente esmurra nosso próprio corpo, reduz ele à servidão, para que quando for falar sobre isso eu não me reprove. Não creio, eu sofria com apelido, cabeção, mas não morri. Não morri, naquela época não era bullying não, era zoeira mesmo, cabeção. Daí na minha casa, ô dona Sema, o cabeção está aí. Minha mãe, ele é cabeção não, ele chama Alex. Mãe é mãe, né? Mãe é leoa, né? Mãe briga, né? Amém, irmãos. Deus hoje está te dizendo que esta palavra vem carregada de amor para restaurar a sua dignidade. Jesus foi considerado o mais indigno dos homens. Ele foi colocado numa cruz do lado de dois malfeitores. Naquela cruz ele recebeu a carga, a
penalidade e a culpa por todos os nossos pecados. Desceu às partes inferiores da terra, ressuscitou, já não mais com essa carga, nem com essa culpa, porque Ele deixou lá. Ele deixou lá é o lugar da culpa, da carga, do pecado, meu irmão. E Ele ressuscitou no seu corpo ressurreto, só trazia as marcas do cravo, não trazia os golpes do pecado. A Bíblia fala em Isaías que Ele foi moído. Aquele filho do Mel Gibson não representa 1% do que passou Jesus naquela cruz. Ele foi moído. Imagina um contrafilé na carne, na moedora de carne. Ele foi moído. O que é moído? Eu não entendo outra definição para ser moído. Foi por mim e por você. Estávamos sendo castigados pelo pecado, maltratados pelo mundo, desiludidos, desacreditados. Ou só foi eu que passei por isso? Ninguém dava um tostão furado, mas de repente Ele me encontrou. 26 de novembro de 1995, uma tarde que começou cinza, chuvosa como hoje. Eu fui naquela igreja, lá na Avenida Nordestina, Igreja Evangélica das Nações. Entrei naquela igreja, já tinha um baixinho desse tamanho há um mês pulando lá, chamado José Roberto, pastor do Verbo de Guaratinguetá. Ele se converteu em outubro de 95, e eu em novembro de 95. E quando aquele pastor pregou aquela poderosa palavra, eu só me lembro de uma coisa. Ele falou assim: tantas pessoas têm que entregar a vida para Jesus hoje. Eu fui o primeiro. Quando eu me vi, eu estava na frente, de mãos levantadas. Nunca havia escutado evangelho, nunca havia participado de um culto. Eu via os cultos que minha mãe fazia, círculo de oração, essas coisas, mas eu nunca havia entrado numa igreja para congregar. Ia assim, naquelas missas que tinha no bairro para buscar menininha em época de quermesse, sabe? Era isso que fazia. Acho que todo jovem fez isso, quem não foi criado em lar cristão. Mas eu nunca havia ido num culto cristão. E a Bíblia fala assim: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos nunca mais será confundido. Quando você está identificado com Ele, ninguém mais vai te confundir. Estava lá Pedro fugindo. Daí Pedro está numa fogueira com alguns homens lá, Jesus na cruz. O cara fala: rapaz, eu te conheço. Ele: não, conhece não? Rapaz, você fala que nem eles. Não, eu falo que nem eles não. Você é um deles, eu não sou não. Não tem como você se esconder mais. Não tem como mais você ser um agente secreto dentro da igreja, dentro da sua escola, dentro da sua casa. Se declara: eu sou filho de Deus. Se declara para que você veio. Aleluia. A pessoa mais renegada do mundo merece nosso respeito. Sabe aquele tio Pinguinha que ainda dorme no sofá da sala da mãe? Eu tive um tio Pinguinha desse, tio Pedrinho. Ele faleceu. Até falecer, dormiu no sofá da casa da minha avó. Jesus morreu por ele também. E se ele estivesse vivo hoje, essa palavra viria para resgatar a dignidade dele, para colocar ele novamente na posição de filho. Deus investiu tanto para conquistar a humanidade, irmão. Deus colocou tanto dele para resgatar cada ser humano para si mesmo, irmão. Ele falou: eu quero trazer você de volta para mim de novo. Eu te tirei de mim. Eu tentei desde o do Éden, por cada profeta, por cada aliança, por cada pacto, eu não consegui. Mas a minha última tentativa é enviar de mim mesmo meu filho. E o filho dele veio e nos aproximou de novo dele, nos colocou novamente com Jesus. Você tem que entender e perceber o valor que Deus atribui a você. Sabe aquele momento de nervosismo? Não presto para nada. Pai, perdoa eles, Pai, não sabe o que está dizendo. Sabe aquele momento que você se sente sozinho, parece que nada está acontecendo? Jesus fala assim: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador para estar com você todos os dias. Então, eu acredito que o Espírito Santo, ele foi enviado para que aquele homem que antes estava caído, depois de Adão, quando recebesse
a Jesus como Salvador, fosse impetrado o Espírito Santo nele, pela fé, para que Deus pudesse identificar esse homem com ele. Parte de mim está nele, parte de mim está nele. Eu estava morto, agora revivi. E sabe, irmãos, aquele rapaz que pediu parte da herança dele e foi para a vida dissoluta, que foi passear, que foi gastar dinheiro, que foi para farra, que foi por todas as facilidades que uma pessoa com grana tem para ir para a bagaceira, ele teve, e ele foi para a bagaceira, meteu o pé na jaca, chegou ao ponto de estar querendo comer as comidas, querendo comer, não comendo, a comida dos animais, de uma fazenda que ele trabalhava. Ele se lembrou, na casa de meu pai, na casa de meu pai, os empregados comem melhor que isso. Aí ele fala aquela frase: voltarei e irei ter com meu pai. Então na viagem de retorno, ele começa a planejar: não, vou falar isso, vou falar aquilo, não, vou falar para meu pai, vou pedir perdão, e eu vou, olha, pai, é isso aqui. Ele veio programando um monte de coisa, mas de longe, irmão, quando ele vê, de longe ele pensando, ele levanta os olhos assim, ele vê o pai dele parado lá, esperando ele. Todos aqueles argumentos caem por terra. O pai simplesmente abre os braços, abraça aquele rapaz, manda vestir roupa nele, coloca um anel, coloca sandália, dá um banho e faz tudo novo. Hoje a palavra veio, não é para te condenar, não, é para te receber, é para que você se sinta amado. Nós não somos aqueles que condenam ninguém, não, irmãos, nós somos aqueles que levanta. Oh, aleluia. Eu não encontro Jesus, irmãos, matando ninguém, não. Eu não encontro os apóstolos matando ninguém, não. Eu encontro sim eles levantando pessoas, incentivando pessoas, animando pessoas, dando oportunidade para as pessoas. E é o que eu estou te fazendo hoje aqui, te animando, mostrando que você tem valor, que você tem direitos. Aí você saiu por essa estrada da vida, ainda tem os olhos no ponto de saída. Eu te asseguro, meu irmão, que se você decide voltar pelo caminho que você deixou, quando você chegar perto o suficiente do teu ponto de partida, vai encontrar o pastor Paulo com os braços abertos esperando, com certeza, sem nenhuma condenação. Não vai encontrar ele com o seu dedo em riste te apontando. Pode ser que ele tenha um dedo em riste para reproduzir o que disse Martin Luther King: I have a dream, eu tenho um sonho. Pode ser que ele fale: eu tenho um sonho para você, que bom que você voltou, que bom que você retornou. Eu tenho um sonho, eu vi você crescendo, avançando, eu vi você viajando, fazendo, acontecendo. Mas não para te condenar. Amém. Aleluia. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que seria tal maneira? De uma maneira tão especial. Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que Ele, irmão, tirou de si mesmo, tirou dele, dessa comunhão dele, e enviou ao mundo para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este ato de Deus enviar Jesus ao mundo foi tão poderoso que, se não estou equivocado, em Apocalipse, acho que 7, versículo 3, eu posso estar equivocado na referência, diz que todos os povos, tribos, línguas e nações estavam diante do Cordeiro para adorá-lo. Deus enviou ao mundo. Lá na frente, diante de Deus, povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse 7, não sei dizer exatamente o versículo, é o resultado de João 3,16. Deus enviou e fez a colheita. Deus enviou e colheu 1000. Deus enviou e colheu milhares. Deus enviou um judeu e colheu as nações. Deus enviou um justo e colheu tantos justos como estamos aqui hoje. Ele está restaurando nossa dignidade. Ele está colocando um anel de realeza nos nossos dedos. Ele está te dando um cetro de justiça nas suas mãos. Ele está te revestindo com seu manto de justiça. Ele está falando: você é meu filho, eu não te rejeitei. Aleluia. Eu quero estimular você a crer e a fazer com que seu cristianismo seja baseado em boas notícias. Baseie sua vida cristã em boas notícias. De má notícias o mundo está cheio.
Aleluia. Eu não posso, irmãos, me colocar aqui para pregar e ensinar de tal maneira que venha degradar uma pessoa. Não fui chamado para isso. Eu sou um evangelista. Eu vim aqui para mostrar o valor que você tem. Eu vim aqui para dizer que você é lindo, que você é amado, que você é cheiroso. Amém, irmãos? Não deprecie o ser humano, no qual Deus enviou o Filho dele para redimir, para salvar. Não ponha apelidos. Não degrade a natureza humana. Já basta o que o mundo fez com cada um. Quando eu cheguei naquela igreja, 26 de novembro de 1995, numa tarde cinza como foi essa, quando eu saí dela, a noite estava azul com bolinhas cor-de-rosa. Eu não tomei um ácido, nem chupei uma balinha, tá bom? E nem um baseado naquele culto. Eu recebi Jesus, meu mundo ficou cor-de-rosa. Minha vida transformou. Entrei um drogado, destruído, maltratado, dos 13 aos 20 anos, dependente de droga, de cocaína, de crack, 48 quilos, parecia um cotonete com perna, só tinha cabeça. Por isso que eu era cabeção quando era criança. Só tinha cabeça. E o evangelho entrou, me desferiu um golpe. E no decorrer da mensagem até o fim dela, estava lá ajoelhado, recebendo a Jesus como meu Senhor. Em uma tarde, em um culto de 2 horas, meu futuro foi decidido. As pessoas falam assim, pastor, tem que voltar ao primeiro amor. Eu não creio nisso, eu nunca saí dele. Eu nunca saí dele. A mesma paixão que eu tenho, eu posso, nesse exato momento falando disso, perceber o misto de emoções que eu tive naquele dia que eu recebi a Jesus. Eu nunca saí disso. Nisso eu estou metido, como se disse em espanhol, hasta el cuello, até o meu pescoço eu estou metido nisso, meu irmão. Aleluia. Não tem uma coisa tão gloriosa para você pregar o evangelho e ver uma pessoa que nunca entrou na igreja falar, eu me identifiquei com suas palavras. Na verdade, ele se identificou com aquele que enviou as palavras. E algo dentro dele, que a centelha de fé que todo ser humano tem, foi vivificada e começou a gritar, toma uma atitude. Então quando ele levanta a mão e vem, já tem um universo inteiro conspirando de maneira positiva para que esse homem tome uma atitude. Aí Reinhard Bonk chegou quando vivo naquele ginásio lá de Hillsong, 45 mil pessoas louvando a Deus, e o Reinhard Bonk, um alemão de 1,98 m de altura, encurvadão, entra com seu microfone. Que lindo louvor, que gente maravilhosa, meu Deus, tanta gente, quantas lágrimas. Mas eu quero te dar uma notícia: o único ato que faz com que os anjos desçam em uma igreja e dancem com vocês, não é através do seu louvor, é quando um pecador se arrepende e recebe a Jesus. E digo eu, respeitando nossos ministros aqui, mas o louvor mais lindo que podemos ouvir hoje é o choro de uma alma se arrependendo a Jesus. Esse é o louvor mais lindo que pode ter nessa noite. Sabe, aquele choro que vem de dentro. Sabe, aquela pessoa cansada de ser massacrada pela religião. Não é culpa dela não, é aquela religião familiar que a gente traz. Sabe, não é culpa dela, não tem culpa. Somos inculpáveis. Herdamos uma herança pecaminosa. Mas não é porque você herdou, você tem que aceitá-la. Hoje você pode deixar essa herança pecaminosa. Meu Deus do céu. Você merece meu maior respeito, irmão, minha maior consideração, minha maior estima, porque quando eu te vejo, irmão, eu posso ver Cristo na sua vida. Por quê? Porque Deus está reproduzindo-se em nós. Somos a imagem e a semelhança dele. Não aceite nada menos que isso. Nada, nada, nada. A Bíblia diz, lá em Malaquias, que naquele grande dia, que todos nós esperamos,
Ele virá como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele virá. Agora, como é o fogo do ourives? Eu conheço um ourives, Josevaldo. As filhas dele congregam lá no Verbo de Poá. Ele é um ourives. E ele tem lá a sua forja, onde ele prepara joias, o Josevaldo. E nós fomos, com minha filha, 1 ano atrás, fomos lá, acho que ano passado. Ele nos levou a forja dele. E ele prepara o ouro, ele prepara a joia, a semi-joia. Perguntando, conversando, como funciona isso, Josevaldo? Eu aqueço o forno a tantos graus, eu coloco o ouro numa cumbuca de cimento ou de ferro fundido, junto com outro metal para dar uma liga na peça que eu quero trabalhar. Os dois metais se fundem em um só. E a pergunta é: qual é o momento, Josevaldo, que você sabe que o ouro está pronto para ser trabalhado? Sabe o que é trabalhar? É pegar o martelinho e começar. Ele fala assim: é simples, Alex. Quando eu abro a portinha e eu abaixo a manivela, dentro da cumbuca, no ouro derretido, eu vejo a minha própria imagem, o meu próprio rosto. Levanta a mão assim, faz com o seu irmão sua mão assim, um maçarico assim, ó. Faz assim, zzz, no seu irmão. Zzz. É o fogo do ourives te purificando, porque Deus quer se ver refletido no seu rosto. Ó, zzz. Faz de novo, profeticamente. O que você está vendo? Não responda. Não responda. Não, melhor, responda assim: estou vendo Jesus. Estou vendo o papai nele. Aleluia. Ó, ele vira com cumbuca de ouro, o metal mais precioso da terra. Ele viu o reflexo dele. Meu Deus. Quer estar naquele grande dia? Aceita o fogo do ourives hoje. O fogo vem para purificar, irmão. Eu estive numa forja também aqui em Maringá, que eles faziam torneiras de bronze. Eu fui numa forja gigante. E eu falei: mas como é vocês criar o bronze? Ele falou: o bronze é a mistura de mais de 12 tipos de materiais. Mas como vai chegar a liga do bronze? Aí ele tem uma máquina que chama uma máquina de plasmatologia, que ele coloca um pedaço de um metal dentro dela, e ela solta um raio infravermelho, e esse raio começa a queimar esse metal, e essa fumaça, na fumaça vai ter todos os tipos de metais identificados no metal que eles querem tratar. Então, num lote de bronze, eles vão tirar o melhor bronze que tem. Daí esse melhor bronze que tem, eles colocam na forja. Aí fica um rapaz com um rodo de ferro de 3 metros de distância. A forja está lá. Só que de tempos em tempos forma uma espuma. Mas o fogo está lá aquecendo o metal. E ele com o rodo tira a espuma. A espuma é a impureza. Nós estamos numa forja, irmão. Estamos sendo forjados. Impurezas têm que sair. Mas aceita o fogo. Aceita o fogo. Eu não quero nem pular para a parte do sabão do lavandeiro. Quem foi para a Bahia sabe o que é lavar uma roupa em beira de rio, não é verdade? Acho que o senhor teve aquela visão que eu tive uma vez em Jequié. Eu parei numa ponte, eu vi um monte de senhora sentado na beira do rio, um monte de pedra e uma taquara batendo na roupa. Sem dizer que o sabão era feito só da cáustica. Ó, a roupa para ficar branquinha passa pela soda cáustica, junta ela, bate, molha. Sabão de soda cáustica, junta, bate, molha. Eu vi, passei 2 anos viajando para a Bahia, fui para várias cidades, andei em vários rios, conheci o rio Catulé. Meu Deus, para aquele grande dia, temos que estar preparados para isso. De novo, vai, no seu irmão. Fala assim: estou vendo sim a imagem do Criador nele. Estamos vendo a imagem do Criador nele. Então o que significa identificação? Significa uma união completa. Estamos unidos completamente com Ele, nele, em seu sacrifício e na sua substituição.
O ensino, o que estamos falando sobre identificação hoje, é o lado legal da redenção. Esse é o lado legal da redenção. Fomos identificados nele. É o que fomos. Não há margem para dúvida. E isso desvenda hoje, na verdade, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Fomos chamados para a grandeza. Fomos chamados para ser como Ele é. Fomos chamados para viver o melhor que Ele dispôs para que nós pudéssemos viver aqui na terra. Então eu quero dizer de novo, Ele veio restaurar a sua dignidade. Ele não atribui nada negativo à sua vida. O Senhor não vê nenhuma ruguinha que você pode ver no espelho, Ele não vê no seu rosto. Porque quando Ele te vê, Ele vê com um filtro chamado Jesus, para poder ver Ele mesmo. Ele te vê lindo, Ele te vê perfeito, Ele te vê sem nenhuma consequência do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado Ele tomou no próprio corpo dele. Daí as pessoas, aquele famoso jargão, quando alguém te mostrar o seu passado, o seu passado mostra o futuro dele, do diabo, sabe, irmãos? Às vezes temos que se fazer de tonto. Pensa que eu me esqueci. Aquele dia em 2003 no Rema, irmão, vai falar assim: você gritou comigo, você era monitor no Rema, lembra? Estou brincando, tá, irmão? Daí você vai falar com cara de paisagem. Eu? Não foi eu não. Foi você sim, aquele dia, aquela hora. Você falou que eu não podia entrar com a minha saia porque era de cima do joelho. Você faz cara de tonto de novo. Eu? Não, é outra pessoa que está falando. Pera aí, irmão. Se você comunga a mesma fé que eu, lê a mesma Bíblia que eu, você vai saber que no fundo do mar tem um abismo, onde os meus pecados foram jogados no fundo do abismo para não ser encontrado mais. Então a pessoa que está falando não sou eu, é qualquer outra menos eu. Faz cara de tonto quando alguém quiser jogar o teu passado na sua cara. Para que trazer à tona coisas tão podres? O peregrino estava lá de Burniã. Quantos leram o peregrino de Burniã? Estava lá subindo lá, ele. De repente ele passa por um rapaz assim. Rapaz, quer ajuda? Não. Mas que fardo é esse? É o meu passado. Eu tenho que carregar ele. Não, irmão. Joga no fundo do mar do esquecimento. Viva a vida de maneira digna como Deus te chamou para viver. Você foi ungido para ser altamente produtivo. Foi para isso que Ele te chamou. Não aceite rótulos. Não se coloque rótulos. Reis e sacerdotes é o que eu estou vendo aqui. Príncipes e princesas. Nada pode macular isso. Mas ontem se arrependa pelo que aconteceu ontem. E se coloque em pé de novo hoje. E se reconecte com Deus, que o que aconteceu ontem acabou. Aleluia. Meu Deus. Essa é a palavra que tinha que pregar. Acabou a palavra aqui. Deus está restaurando a sua dignidade. Ele não veio te condenar, e sim ser condenado para que o mundo fosse salvo por meio da sua condenação. Ele te ama. Lembra Isaías 41, versículo 8: mas tu, ó Israel, servo meu, a quem elegi semente de Abraão, eu te escolhi, não te rejeitei, eu te chamei de meu filho. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus do céu. Ninguém atribuía valor a mim. Minha esposa fez o rema primeiro que eu, porque eu não via nem condições em mim de estudar, de fazer nada. Uma vida derrotada, tentando me reerguer diante de um casamento sem experiência nenhuma.
Graças a Deus por um irmão que tinha aqui no Matarazzo, um presbítero, Raimundo Hermes, né? Que a gente às vezes, imaturidade, num marinheiro de primeira viagem, o Raimundo ia nos ajudar, ia apartar a briga, ia falar: vocês não precisam disso, vocês têm condições de ter o melhor casamento do mundo, não necessitam desse tipo de briga. Quantas vezes foi apagar fogo, mas aprendemos. Já não caímos mais nos mesmos erros. Mas se nós caíssemos, temos um advogado que estava intercedendo por nós, nos levantando. Ei, você não está sozinho não, ele está advogando suas causas, está te defendendo. Ele é escudo e broquel. Meu Deus, creia nisso. Creia nos seus profetas, prosperarás. Acredite que você tem um potencial. Você foi chamado para distribuir vida. Você foi chamado para dar, não para tomar emprestado. Você foi chamado para ser aquele que, em um restaurante, o primeiro que sai para pagar a conta, sem esperar para fazer vaquinha. Você foi chamado para ter o melhor dessa terra, para desfrutar das melhores amizades. Esse é o nosso Deus. Esse é o que Ele fez por mim e por você. Nós vamos ministrar a Santa Ceia, mas eu gostaria que você ficasse em pé. Quem pode participar da Santa Ceia? Irmãos, nós somos uma igreja que nós não acreditamos em sectarismo, em divisão. Qual a condição que você pode ter para tomar Santa Ceia? Ser um filho de Deus. Essa é a condição que nós temos para você tomar Santa Ceia aqui conosco hoje. Mas pastor, eu vim daquela igreja. Não me importa a igreja que você veio. A condição que você precisa é ser um filho de Deus. Por isso a Bíblia fala: antes de tomar a Santa Ceia, analisa a si mesmo. Uma vez analisado a você mesmo, você fica 6 meses de banco? Não é isso que a Bíblia fala. Você toma a Santa Ceia. Mas eu não poderia seguir hoje, né, falando dessa grandeza, dessa dignidade que nosso Deus tem, sem fazer aquele convite universal, né? Quem aqui hoje deseja entregar o seu coração para Jesus? Olha, o meu encontro foi no dia 26 de novembro de 1995. Já faz um bom tempo, eu sei muito bem do que eu estou dizendo. Mas pastor, eu sigo sendo, não importa. Ei, hoje todas as coisas podem fazer-se nova. Hoje é o dia. Hoje aquele pai quer olhar aqui para essa audiência e falar: this is my little boy. Aí está o meu garoto, aí está o meu menino, aí está aquele no qual eu enviei o meu próprio filho para morrer por ele, para resgatar, para restaurar, para redimir, para colocá-lo de pé, para dar-lhe uma nova vida, para fazer ele digno novamente. Aleluia.